Salve, salve, gente, amiga da bola. Estamos chegando aí para mais um 7-1. Gente boa. Quanto o Campeonato Brasileiro pega fogo, a turma tá indo para a porta das boates fiscalizar jogador. A pandemia come solta aí. Enquanto isso, tem jogador curtindo festinha. Atlético Mineiro, o pessoal da Galoucura foi lá catar o Borreiro e o poderoso Marrone. Em Fortaleza também, o Yuri César e mais um companheiro, o David, foram flagrados aí saindo de madrugada da boate. E aí, galera, vamos repercutir isso aí. Afinal de contas, tem pandemia, não tem pandemia? Jogador pode ir para a balada, não pode? Qual é a responsabilidade do clube? E aí, o que vocês me dizem? Gustavo, vou começar com você. Primeiro de tudo. Cara, sabe o que o Marrone disse na hora que pegaram ele? Calma. Na atual conjuntura... O Gustavo acho que estava junto lá, hein? É pro jogo... Antes disso... Enfim, vamos lá. Na atual conjuntura, é para jogador de futebol frequentar balada mesmo aí com essa história de Covid? Enfim, como é que... Nem ferrando... Não é para ir, sabe? Ele sabe que não pode e tem que ser exposto mesmo, sabe? É um absurdo, porque esse cara ele não joga sozinho. Ele só no elenco dele, nos treinos, é em torno de 30 jogadores, pelo menos, tá? De 25 a 30, às vezes mais. Enfim, o cara está se relacionando diariamente com vários atletas, com comissão técnica, inclusive na comissão técnica com pessoas mais idosas, né, pessoas do staff dele, do clube, da direção. Família também, né? Família, sabe? Aí ele vai jogar contra outros atletas, pelo menos 11, 15, 16, que com as substituições, juiz, é surreal, um absurdo, o cara não... Enfim, tá vivendo em que planeta que não sabe que a Covid existe? Esse negacionismo é escroto, cara, é burrice. É burrice. Eu fico mais com a questão da ignorância, que vai ao encontro da burrice que você falou, porque jogador de futebol realmente muitos deles não têm consciência do papel dele. Aí eu vou passar para o Vitor. Vitor. Oi, eu. Você que acabou de vencer essa batalha aí contra esse vírus chato pra caramba, e um vírus complicado. Eu te pergunto, a turma da Galoucura fez o que a turma do Palmeiras não fez com o Ramires? Eu acho que assim, o Ramires ele teve um pouco mais de sorte que os meninos do Atlético, né? Não sei como é que as informações chegaram, mas a cobrança teve nas duas situações, né? Tanto que assim, as más línguas dizem que Ramires jogou os últimos 2 jogos dele a pedido do Abel, mas que a rescisão já estava assinada nos 2 lados desde daquela tal balada, né? E por conta dos desfalques e tudo mais, o Abel pediu para ele jogar, mas que já estava certa a saída dele desde aquele fato. Mas eu acho que, assim, além da falta de responsabilidade, da falta de respeito com o próximo, de ir em aglomeração, em balada na época que a gente está vivendo, ainda falta para esses caras entenderem que eles são figuras públicas, né? Eu acho que, assim, se eu, que não sou conhecido, que se eu posso sair na rua, que ninguém sabe quem eu sou, ninguém vai me fotografar, se eu tô desde março sem ir em festa, sem ir em bar, sem ir em nada, você imagina um cara que ele sabe que onde ele tá, todo mundo vai reconhecer ele. Eu fico, assim, não entra na minha cabeça que não tem um assessor, um irmão, um pai, não fala assim, ó, não vai não, é melhor não ir, sabe, vocês já não ganham pouco, assim, deve ter uma puta de uma casa, faz um negócio aqui, traz seus amigos aqui, desliga celular, não posta nada, mas é melhor não ir aonde, não tem uma pessoa para falar isso para um cara desse. Então, assim, eu acho que além da falta de empatia e cuidado, ainda falta um pouco desse zelo com a imagem de quem é figura pública e representa uma coisa muito maior que é o clube, né?
Não só, Vitão, tem muito contrato de jogador que já prevê, olha, você não pode fazer atividade de risco, você não pode andar de moto, você não pode esquiar, você não pode, enfim, fazer esporte de risco. Pô, e aí o cara pode ir em festa no meio de Covid, sabe? Fazer balada, seja onde for, tem a dó. Exatamente. Ô, Fernando, Pois não? Você que é um cara pacífico pra caramba aí, o que você achou da reação aí dos integrantes da Galoucura dando aquela pressionada, aquela saculejada lá no Marrone no Borreiro? Olha, eu nunca fui a favor de torcida e invadir concentração de jogador para cobrar. Porque assim, a gente não vai lá no trabalho dos caras para cobrar os caras que não estão fazendo o trabalho direito, né? Cada um tem suas obrigações. Mas eu acho que eles estão certíssimos de cobrarem nesse momento. E digo mais, para mim, esses jogadores que foram para balada tem que ser julgado por dolo, né? O cara tem a intenção de fazer bobagem, então tem que pagar por isso. É o cara que bebeu e pegou o carro. Pegou o carro, atropelou alguém, ferrou, bebeu porque quis, arriscou pegar o carro e pôs em risco a vida de outros. Então é dolo, assim. Para mim tinha que ter uma multa altíssima do salário, 90%, 100%, porque o cara pode levar a doença pro time, o time pode perder o jogos, porque assim está desfalcado por causa disso. Alguém tem que pagar por isso. Não é simplesmente cobrar o cara, dar uma como é que fala? Dar uma suspensãozinha, uma advertência. Não, tem que ter coisa pesada. Porque os caras são folgados. Porque assim, é o que o Vitor falou. Eu não estou saindo. Vocês não estão saindo. Não existe aquela máxima do eu não consigo segurar a vontade de fazer bobagem. Não. Pô, o cara, a gente tem que conseguir. Se eu consigo, se vocês conseguem, se várias pessoas conseguem ficar em casa, não é. O cara não vai. Pô, fica em casa. Todo mundo consegue. Eu não consigo não beber. Não, consegue não beber. Só se você tem doença. Se você é um alcoólatra, ok. Mas se você não é, você consegue não beber. Você consegue não fazer bobagem. E aqui em Sorocaba, vocês viram também na reportagem aí que a gente viu essa semana, futebol de várzea com invadir, assim, compraram ingresso, foram pro estádio, saíram na porrada, a prefeitura não sabia, ninguém sabia, a polícia não sabia, só souberam a hora que foram para lá, porque tinha uma pancadaria generalizada. Né? Pois é, venderam ingresso e não sabia que tinha jogo. Então, assim, a gente, vocês, nós, né, todos nós aqui, andamos na rua, né, e a gente tem notado, cada dia que passa, que menos gente está usando máscara, né? Menos gente está preocupada. Hoje mesmo, eu saí para passear com meus cachorros, e as pessoas, eu saio de máscara, limpo os cachorros com álcool a hora que volto, com sabão. O cachorro não gosta, mas eu faço isso. E as pessoas olham pra gente, né, com máscara, e olham, tipo, meio torto, assim, tipo, pô, por que o cara ainda tá usando máscara? Quer dizer... A coisa se normalizou, né? Se normalizou não, né? Se banalizou, né? E a gente ainda com índices altíssimos de casos, enfim. Ô, Léo, deixa eu te perguntar. Opa, diga aí. O Luiz falou aí sobre a represália aí que a turma deu lá, coisa e tal, falou de salário, punição. Qual o tipo de punição que a diretoria do clube pode tomar num caso desse, além da questão salarial? E vale lembrar também que, além desse caso do Atlético Mineiro, a gente teve, conforme eu falei no início, os casos do Davi, do Yuri César
saindo altas horas da madrugada da boate lá em Fortaleza, né, jogadores do Fortaleza. E aqui no Rio de Janeiro a gente teve também duas celebridades, né? A gente teve o Hugo e o Lincoln, né? Participando aí das festinhas depois de terem protagonizado cenas lamentáveis dentro de campo, né? Aí eu te pergunto, além da questão financeira, que outro tipo de punição que a diretoria pode adotar aí em casos como esse? Pior que, rapidinho, nunca são os craques dos times, né? É sempre assim, é Ramírez no Palmeiras, é o Hugo e Vitinho no... É incrível, né? Não sei se é coincidência. Lincoln. Nossa, eu vou te falar, viu? Eu vou responder com uma pergunta e vou completar meu pensamento. O que aconteceria se eu ou você, no meio da pandemia, fôssemos flagrados pela nossa empresa, enfim, na balada e chegando para trabalhar no dia seguinte? Sem máscara. Justa causa. Qual a diferença? Tem que mandar embora mesmo. Qual a diferença? Eles são trabalhadores também, assim como nós. E ainda, Léo, vou além. Tinha que pedir indenização pela bobagem que os caras fizeram. Quer dizer, mandar embora com justa causa e meter uma indenização. Exatamente. Esse tipo de atitude, sem querer fugir do assunto aqui do futebol, mas reflete esse pensamento coletivo de banalização que vem de esferas federais, enfim, não vou entrar nesse campo político, mas existe uma vontade das pessoas quererem transgredir essa regra, tem um representante que incentiva e eles, por serem pessoas públicas, foram expostos. Então, erradíssimos. O próprio Atlético Mineiro sofreu, há 2 semanas, um surto no elenco aí de jogadores contaminados com a Covid, que desfalcou e levou o time a perder o rendimento. Tem um caso aí do Flamengo, dos jogadores, o Hugo e o Lincoln, tem o caso dos 2 jogadores de Fortaleza. É extremamente lamentável a gente ter que parar nesse momento para debater atitudes como essa. Sim, e o Atlético disputando o título do campeonato, né? Eu posso fazer uma pergunta para você? Claro. A visão que eu tenho é o seguinte: há pouco tempo atrás, quando começou o problema no Atlético Mineiro, ventilaram uma festa que o São Paulo estava. Quer dizer, será que os caras pensam assim, se o técnico pode, eu também posso? Ou os caras pensam assim, se o técnico se ferrou, tomou uma carcada, tudo bem, vamos aí que o máximo que a gente vai tomar uma carcada. Essa visão, exatamente. Né? Eu queria complementar o seguinte, a torcida, para ir cobrar, ela tem que dar o exemplo, né? Não pode ser a cobrança de forma violenta, e são esses mesmos torcedores que se aglomeraram na porta da sede do Atlético para protestar contra a possível chegada do Thiago Neves. Então, você tinha ali uma aglomeração enorme de torcedores, tudo sem máscara, sabe, assim, o sujo cobrando do mal lavado, né? Então, assim, tá cobrando do jogador, mas ele também não deu. Esse programa hoje tá impressionante. Léo, e eles poderiam, assim, eles não agrediram o jogador, eles foram lá cobrar, mas eles poderiam ter feito perfeito, né? Eles poderiam estar de máscara para cobrar o jogador, não estavam, né? E falando a 1 centímetro da cara do jogador. Não, quer dizer... não estavam. Não. E aquela questão, né? Banalizou-se, quer cobrar, mas também não faz exemplo. Não só esse protesto, tem inúmeros casos aqui, torcida aqui no Rio, do Flamengo, do Fluminense, que fizeram a carreata aí de chegada do ônibus no estádio, do São Paulo também fez. Então, assim, sabe, a gente está vivendo uma pandemia, mais de 170 mil pessoas. A gente não está falando de 17 ou 170 casos, 170 mil casos. Se um tivesse morrido, já era complicado, né? Já era. Então, enfim, de respeito. Eu acredito, até pelo momento que a gente está vivendo, né, as pessoas estão
várias restrições, né, de diversão, de trabalho, estão sem emprego, e de repente ver aquele representante que estaria de repente em campo, naquela hora de extravasar, né? Vou assistir meu futebol aqui para extravasar energia, cometendo uma bobagem, de repente, cara, sabe, vai querer descontar nele uma frustração que ele tem na vida pessoal. Uma coisa não justifica a outra. Mas, enfim, é lamentável. Todo o enredo, todos os envolvidos, acho que ambos os lados estão errados. A cobrança tem que existir, sim, a pressão, ainda mais se tratando de pessoas que têm uma representatividade pública. E eu vou até discordar do Vitor. Eles têm consciência, tem pessoas, tem staff que diz para eles que não pode, o que não deve, e tem a própria consciência, eles têm acesso à notícia. Ou seja, é um comportamento muito fisiológico, né? Eu tenho vontade, eu faço. Dane-se o mundo que eu não me chamo Raimundo. É complicado. A única coisa que eu lamento mesmo, e aí vai muito ao encontro dessa pergunta que eu fiz para o Léo, é que as diretorias dos clubes não se pronunciam. Eles não falam firme, né? Eles não falam absolutamente nada. A diretoria do Fortaleza falou, não, a gente vai resolver internamente. Tudo bem que é um assunto interno entre empregador e empregado. Mas espera lá, a partir do momento que você tem uma massa de torcedores que alimenta essa paixão pelo futebol e é a razão de ser de cada clube e não dá um mínimo de retorno para essa massa de pessoas, eu acho isso uma falta de respeito. E isso vale para toda e qualquer diretoria e todo e qualquer assunto que, de repente, possa ser um pouco mais sensível e que, de repente, as instituições fiquem sem saber direito como abordar. Não, tem que saber, tem que ser o seguinte: vocês têm uma conduta a ser seguida, vocês são atletas profissionais, vocês são figuras públicas. É óbvio que a gente aqui, ninguém fica querendo ser o dono da verdade, até porque a gente viu aí na semana passada o futebol perdeu um dos seus maiores gênios, que foi o Maradona, e que fora de campo era uma pessoa extremamente controversa, com um comportamento para lá de inadequado, que ninguém deveria seguir. Agora, esses garotos são novos. Eles estão aqui, até pouco tempo, estão batendo bola com crianças, enfim, e aí ficam adotando esse tipo de comportamento sem tomar um mínimo da reprimenda, porque aí é a reprimenda institucional, então ela necessariamente deveria vir a público. E você não vê a postura de nenhum dirigente vindo falar sobre esse tipo de assunto. Agora, o que vale mencionar, eu não sei se vocês viram o que o Marrone disse depois disso tudo. Tem um áudio que vazou. Dá para colocar aí? Eu guarda, eu não sou vagabundo, eu não sou delinquente, sou um cara carente, eu dormi na praça. Não. Eu tô crente que o cara vai botar um negócio sério. Me batam ou me prendam, ó. Ele falou, hein? Me batam ou me prendam. Aí é pra acabar. Estavam lá, se divertindo. Pessoal, com essa aí a gente vai se despedindo e vamos encerrando mais um programa 7-1, porque tá difícil, hein? E, ó, além de aturar os caras na balada, tem que aturar uma dessa aí, mas tá tudo certo. Não vamos nos aglomerar. A pandemia ainda tá aí, não vamos fazer besteira, pessoal. Vamos seguir os protocolos. Oi, Luiz, fala, dá seu recado aí, finaliza. E o salário, ó? Nossa, eu perdi até o rumo aqui. Valeu, pessoal. Não esquece de dar seu like aí, fazer a sua inscrição no canal, comentar, enfim, vem bater papo aí com a gente, porque futebol é o que a gente gosta. Falou? Um abraço e até a próxima. Yeah.